Boa noite. Começamos agora mais uma live da nossa série de convidados especiais para falar sobre o tema dos relacionamentos amorosos. Tema que a gente vem aqui no Instituto Conexão Sistêmica, falando desde maio. Fizemos vários encontros, temos feito encontros de quarta-feira, com aulas, falando sobre o tema, falando sobre diferentes perspectivas, e seguimos por aqui. E hoje nós vamos fazer nossa quarta live. Eu tenho feito esses encontros todas as quartas-feiras pelo Zoom, e vocês podem encontrar como participar, mandando uma mensagem aqui, ou lendo na bio, né? Na nossa bio, ou mandando uma mensagem para nós aqui no direct, ou no meu telefone celular, o 11 982 02 40 87. Deixa eu ver aqui que eu vou fazer uma coisinha que é convidar. Dei um convite para ela, para estar conosco aqui. Deixa eu só ver se eu fiz direitinho, fiz certinho. E mandei o convite para você, Márcia. Entrou. Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Então, legal. Bem-vinda, né? Estou só aproveitando para... Estava contando um pouco do nosso programa desde maio. Você tem dado uma alegria para mim de participar aqui dos nossos encontros, das aulas via Zoom, né? Então, como eu estava comentando, quem quiser participar, manda uma mensagem para mim aqui no direct ou no meu WhatsApp, cujo número eu vou deixar junto com esse vídeo. É o 11 982 02 4087. Fiquem tranquilos que o número eu vou deixar aqui. E recentemente, fora esses encontros desde maio que a gente vem fazendo, fiz um workshop no meio do caminho, no dia 27 de julho, vou fazer um outro agora no início de novembro, mas esses encontros são abertos, gratuitos, e eu tenho falado de diferentes temas, tenho falado muito sobre alguns princípios e algumas premissas para os relacionamentos adultos, enfim. E no meio do caminho surgiu essa ideia de fazer uma série de lives com convidados especiais. Hoje é a Márcia Garcia, mas nós tivemos hoje é o quarto encontro. Nós tivemos um primeiro encontro com a Magda Baeta. Vocês vão encontrar esses vídeos todos aqui no Instagram da Conexão. E se não encontrar, está no canal do YouTube. Todas eles estão no canal do YouTube da Conexão, que é o Instituto Conexão Sistêmica. Mas, enfim, a Magda nos presenteou com o tema das relações profissionais e o amor. Essa foi ela também fez uma pergunta, já iniciou com uma pergunta. Existe algo em comum entre esses dois pontos, a profissão e o amor? O segundo encontro foi com a Roselise Malaguti, e ela também trouxe uma pergunta. A pergunta dela é: como sabemos que chegou ao fim? Eu quero só fazer, antes de falar do terceiro, para poder chegar na Márcia, contar para vocês que o nosso trato aqui com cada uma das convidadas, o tema é relacionamento. Eu tenho todos esses encontros que eu tenho feito são formas de falar sobre o relacionamento do ponto de vista adulto, né? Relacionamento amoroso. Mas nas lives o tema é relacionamento, mas sobre o que cada convidada vai falar, ela escolhe o tema e fala, e a gente não conversa antes. Então, eu posso fazer uma ideia do que vai surgir através do tema, mas tenho me surpreendido com coisas muito interessantes. E assim foi também com a terceira convidada, que foi a Irene Cardotti, que
Aí já não trouxe uma pergunta, ela falou, na verdade era um desafio. Como é que a gente pode gerar fluxo na vida do casal depois que os filhos crescem? E também foi surpreendente, porque ela não só falou depois dos filhos crescem, como falou depois que os netos ficam mais velhos e não querem mais sair com a vovó. Foi bem interessante. E a nossa quarta convidada, que hoje está aqui, já vou parar de falar para ela se apresentar e falar sobre o tema dela. Ela escreveu o seguinte: relacionamento, tracinho, dois pontos, com quem realmente estou me relacionando. E assim, Márcia, super obrigado de você ter aceito o convite, sou super feliz. Você sabe que a gente aqui no Instituto tem um carinho especial por você. E então eu queria passar a palavra para você, para a gente fazer esse bate-bola, que você falasse sobre você, o que você quer falar e já desse início aí no seu tema. Muito obrigado de você ter aceito o convite. Bom, em primeiro lugar, eu é que agradeço o convite, né? Muito grata, muito bom estar aqui, poder participar desse bate-papo e falar sobre esse tema que é tão importante e tão interessante. Eu sou terapeuta sistêmica somática, tenho aí uma caminhada aí, dentro das formações, né, com constelações, educação sistêmica, constelações sistêmicas familiares. Sou especialista aí formada no método Nexo Renascer Sistêmico. E então eu trabalho diariamente, né, atendendo pessoas, acompanhando pessoas, faço orientação sistêmica também a famílias. Então, meu dia a dia é esse, é receber os clientes e ajudá-los a entender, né, quais são as suas dificuldades e chegar até a origem delas para que a vida possa ficar mais leve, possa fluir melhor. E esse assunto, relacionamento, para mim, é um assunto que me chama muito, porque eu considero que é um assunto vital na vida de todos nós, né? Nós somos seres relacionais, então não tem como não se relacionar. E, via de regra, é claro, que eu recebo pessoas com dificuldades de relacionamento. E não só os amorosos, a gente vai falar mais disso, né? Mas de toda a ordem de relacionamentos. E dada a experiência, vindo acompanhar essas pessoas, vendo as dinâmicas que elas trazem na vida, as minhas próprias, né? O tanto que eu também me dedico ao fazer o meu trabalho pessoal para ir cada vez mais avançando em todos os assuntos, inclusive nesse, isso me chama muito a atenção. E tenho aprendido coisas valiosas aí no Instituto com vocês e com os professores que vocês trazem também e que abordam o tema de variadas formas e com muita profundidade. Então, é sempre muito enriquecedor. E quando você me convidou, eu parei, pensei, fiquei entusiasmada com a possibilidade de falar sobre esse assunto e pensei, o que eu quero falar sobre isso, né? Onde é que realmente isso me toca? E aí é que veio o tema, né? Com quem realmente estamos nos relacionando. Porque a gente vai percebendo, através das dinâmicas que eu acompanho, dos clientes e tudo, que muitas vezes nós não temos ideia de com quem estamos nos relacionando, quem ou que, né, que estamos nos relacionando. E as pessoas chegam com as suas dificuldades, sejam elas com as dificuldades de relações familiares, com amigos, no trabalho, ou mesmo no campo afetivo. E, via de regra, o primeiro movimento e isso é normal, já quero dizer isso, que isso é normal, não tem nada de errado, porque a gente também faz isso, já fez isso, talvez com a nossa caminhada aqui a gente vai ficando um pouquinho mais esperto e percebendo, né, quando a gente está caindo nisso, mas o que acontece é que as pessoas chegam com a queixa e sempre assim,
é o outro. É o outro, a dificuldade é o outro, porque se o outro mudar isso, porque se o outro fizer isso, porque, né? Então, e aí eu vou com muito cuidado, conversando e conduzindo através do trabalho, do campo sistêmico e levando a pessoa a entender que um relacionamento só acontece quando as partes, todas as partes, sejam duas ou mais, estão realmente presentes, envolvidas e cada um pode se responsabilizar pela sua parte. E aí as pessoas começam então a entender, né? O que acontece. E aí tem todo um caminho que a gente faz para ajudar as pessoas a entender realmente com o que ou quem elas estão se relacionando. Quais são as dinâmicas que elas estão trazendo da sua própria história e que está se repetindo ali naquele relacionamento. Então, eu sou assim realmente muito apaixonada por esse trabalho, porque eu vejo o quanto que as pessoas sofrem com as questões de relacionamento. E ajudá-las a entender isso e se responsabilizar pelos seus 50%, né? E não significa que o outro não tenha responsabilidade na questão ou no relacionamento, não é nada disso, mas é que eu não posso, né, mudar o outro, resolver para o outro. Então, eu ajudo a pessoa a entender que primeiro ela tem que olhar para os 50% dela, ou pela parte dela, né? E entender Claro, tá claro. como é que ela está Uhum, situada nesse assunto, né? legal. Você é a primeira pessoa que não, depois de fazer a sua fala assim, inicial, não me pergunta se eu concordo ou não concordo com isso. Tenho dito todas as vezes que não é essa a ideia de concordar ou não concordar. A ideia aqui é pegar o gancho em cima daquilo que você trouxe. E mais uma vez também para mim teve uma surpresa. Eu não fiquei pensando em nenhum dos casos o que viria, mas mais ou menos tinha uma ideia. E, e também, da mesma maneira, você está trazendo uma perspectiva diferente aqui do que eu poderia pensar sobre o assunto. Mas eu vou tacar uma pimentinha aí em cima nessa tua fala, porque é bem interessante que ontem, um dos poucos dias que você não deu a alegria de participar dos nossos encontros das quartas lá pelo Zoom, eu, por conta de uma enquete que eu tinha feito, a gente começou a falar, né, com o grupo e, e eu estava trazendo uma perspectiva que talvez põe um temperinho nisso, que aí você que vai me dizer ou não. Mas eu dizia sobre as expectativas. Na verdade, não das expectativas que a gente tem em relação ao outro, que isso, já falei várias vezes sobre isso, muitos pensadores aí das perspectivas sistêmicas comentam sobre isso. A escola dos alemães, dos austríacos, falam muito sobre essa questão, né, de você estar se relacionando com expectativa, mas eu trouxe ontem um aspecto da expectativa que a gente vai formando no longo do tempo, né? A gente, por exemplo, uma pessoa jovem, aí tem uma ideia de que a relação pode ser uma coisa X, né? Relacionar-se é uma coisa X, que o parceiro ou a parceira vai ser de uma forma. Muitas vezes, no longo desses meses todos, né, de maio a outubro, tem bastante tempo, 5 meses que a gente está falando disso toda semana, eu já ouvi coisas do tipo, eu não quero repetir o padrão do meu pai e da minha mãe, não quero repetir o padrão da minha família, já vai mais longe, né? Ou tem uma ideia, um desejo de que encontre uma pessoa, como eu disse, parceiro ou parceira, num formato X, né? A gente acaba fazendo essa ideia. E isso cria um moldezinho, né? Como se fosse um lugar onde as pessoas têm que se encaixar, né? E sei lá, não
raro a gente acaba se frustrando, porque as pessoas são as pessoas, elas trazem o que elas têm que trazer, né? E então, ouvindo você falar, eu me lembrei disso de ontem, né? Que talvez seja uma boa possibilidade para todo mundo que participou, né, no grupo, mandar essa fala inicial que você fez, porque me parece um ponto parecido com o que eu coloquei ontem, né? A gente pensar qual é a minha parte. Minha parte não é só pegar a pessoa e encaixar ela no modelo. Mas, enfim, ouvindo isso que eu falei, o que você vê alguma similaridade nas duas coisas? Assim, eu enxerguei isso, não sei nem se eu consegui explicar, mas como é que você acha que essas coisas podem se encaixar também? Eu posso não olhar para a minha parte, porque eu estou tentando enfiar você num modelo. Se você não entra no modelo, eu fico sem entender direito quem é você, né? Eu gostaria que você entrasse no modelo X que eu tenho na minha ideia, e que não tem, de novo, acho que também é legal falar o que você disse, assim, também, não tem uma coisa que seja certo, ou a gente faz isso porque está fazendo uma coisa errada, são padrões que a gente acaba desenvolvendo, ou porque traz, né? Ou porque também a gente acaba formando mesmo essas ideias e cria esse componente do que eu chamei ontem, que é uma forma de expectativa mesmo, né? Criar um modelo, um molde, ter a expectativa de que eu vá encontrar o parceiro ou parceira que se encaixe naquilo. É, é claro que eu vejo link nisso e a sua fala me fez lembrar de um treinamento que eu fiz com a Eva, não sei nem se eu vou falar o nome dela certo, o I Precious, né? Ela trabalha, eu fiz um curso com ela sobre o sistema generativo da Virginia Satir, e essa fala sua me lembrou de uma coisa que ela falou lá e que ficou aqui, né? Que muitas vezes a gente vai para a vida e tem os encontros, né? E a gente acha que a gente encontrou, agora, né, mais especificamente sobre os relacionamentos amorosos, que a gente encontrou a pessoa, me apaixonei, lindo, bonito, gostoso e tal, é a pessoa perfeita, né? Ela falou, o que acontece é que a gente sai com um chip, e aquele chip, ele vai a hora que encontrar uma pessoa que tenha uma similaridade de conteúdo, né? Ou que vai encaixar talvez nas minhas expectativas, aí ele apita, né? É aquela pessoa. E eu achei isso muito interessante, porque depois, né, continuando estudando e atendendo as pessoas, a gente vê que é isso mesmo, que a gente vai de forma inconsciente, acaba encontrando uma pessoa para viver, ou acha que essa pessoa vai atender às nossas expectativas e encaixar no modelo que a gente quer. E no fundo, isso tudo tem muita relação com os nossos conteúdos, com os modelos que nós trazemos, né, de nossos sistemas e tal, com que aprendemos, e a gente acaba ficando. é, de primeiro momento a gente não percebe isso, então é tudo lindo, maravilhoso. E depois, quando começam a aparecer as dificuldades, é que a gente vai tentar olhar e descobrir o que acontece, né? Então, e essas expectativas que você falou para mim, eu acho que são expectativas conscientes, as coisas que a gente vê e fala, eu quero também isso, quero viver uma coisa parecida com isso, né? E uma expectativa que talvez a um nível mais inconsciente também a gente espere alguma coisa daquilo. Então, daquela pessoa, daquele relacionamento, daquela situação, né? Então, eu acho bastante rico a gente aprender a olhar por todas as expectativas. E você me disse que, né, eu não fiz essa pergunta realmente porque do certo e errado, porque realmente cada um é como é e não nos cabe, né, julgar até se isso é certo, se isso é errado. Mas eu tenho uma pergunta para você.
Porque eu, né, tenho pensado que até quando nós achamos que não estamos nos relacionando, nós estamos nos relacionando. Agora você está falando de relacionamentos de um modo geral ou estamos falando de um relacionamento amoroso? Os dois. Aqui tem umas diferenças, né? As Sim. relações amorosas, elas acabam tendo componentes um pouco diferentes, como, sei lá, também se a gente pensar em relação profissional, também tem componentes diferentes, específicos do relacionamento de modo geral, mas tudo bem. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Você me perguntou. Quer queiramos ou não, a gente está o tempo inteiro em relação, isso não tem jeito, né? Eu posso não querer me relacionar com uma situação ou com uma pessoa, mas só o fato de eu estar fazendo esse não, de alguma maneira, um tipo de relação acabou sendo criada, né? Isso. Então, é igual a história de o que eu estou sentindo sobre tal pessoa, eu falo assim, sei lá, não estou sentindo nada, porque dentro de mim eu quero dizer, a pessoa não é muito importante para mim, e aí em qualquer contexto amoroso, profissional, qualquer tipo de relação, mas esse não, que de uma certa maneira tem uma exclusão, em algum nível isso é uma forma de relação, né? Porque o tempo inteiro a gente está fazendo isso. A gente é feito para isso, como você diz, mas nessa temática do relacionamento de casal, a gente é humano, a gente é preparado para viver não sozinho, viver com mais alguém, pelo menos, né? E formar os nossos grupos, né? Porque os que vêm junto com a gente, eles vão terminando, né? As pessoas vão morrendo. E então estar em relação, mesmo que seja estar em relação sozinho, está em relação com as nossas partes também, né? Então isso está sempre acontecendo. E então acho que isso não tem muito como escapar. E tem uma coisa antes do que você estava falando, se você fizer pergunta, acho que a pergunta ficou meio respondida já, né? Eu até dando um pouco de spoiler, porque vai ser um pouco a sequência dessa história das expectativas, e que agora, ouvindo você, eu vou explorar isso melhor durante essa semana e a gente vai nesse caminho que eu já tinha pensado, de que, de uma certa maneira, quando eu, seja por algo consciente ou algo inconsciente, como você disse, eu tenho uma ideia na minha cabeça, é uma forma também, seja porque eu tenho essa ideia e vou me relacionar com a pessoa e estou vendo uma outra coisa, ou seja porque eu estou tentando pôr no molde, qualquer uma dessas situações, a gente está, no fundo, também fazendo uma forma de comunicação. E uma das coisas que foi um assunto muito grande o ano passado para mim, praticamente o segundo semestre inteiro a gente falou sobre formas de comunicação entre as pessoas, né? E que culminou na ideia da paralaxe dos próprios relacionamentos, a forma de olhar para os relacionamentos. Aí sim eu estava falando, aliás, naquela época eu estava falando mais de relacionamento profissional, né? E o que eu vejo, assim, que a gente, às vezes a pessoa chega para a gente, ela é azul, né, para usar aquela figura de linguagem que a Glaucia gosta de usar muito para não falar nenhum aspecto de ninguém. Então a pessoa é azul, eu não estou vendo esse azul, ainda não me relacionei com esse azul, mas a minha expectativa é que ela seja amarela. Então a cada azul que ela apresenta para mim, eu estou ouvindo, percebendo, né, nas várias formas de comunicação, estou ouvindo, estou sentindo, a pessoa está desenhando o azul, eu estou vendo o desenho amarelo, estou ouvindo amarelo, estou sentindo amarelo. E vai chegando uma hora, acho que isso é uma coisa que pega nesse aspecto que você trouxe, o fato de que eu, na verdade, não estou me relacionando com aquela pessoa. E aí também entra um pouco na sua própria pergunta. Eu estou me relacionando com algo, com esse alguém Isso. que não é a outra pessoa, né? Você vai lembrar que eu falo disso porque essas histórias são todas isso está no canal do YouTube também do Instituto, ou um vídeo que eu tenho que diz mais ou menos assim: quem eu
vejo quando eu olho para você, né? Então, na verdade, eu estou olhando você e estou, ou na minha expectativa, ou estou enxergando algo que a mim você parece. E aí a gente um pouco se perde e aí não consegue mesmo tomar cada um a sua parte na formação desse conjunto, né? Voltando a falar de relacionamentos de casal, para formar esse mundo do nós, né? Como eu tenho chamado, enquanto não tem um pouco dessa individualidade, né? Ou muito dessa individualidade, eu e o outro eu, né? Eu e você, juntas duas, cada um com seus eus bem claros um para o outro, né? Não é um trabalho pessoal, assim, que cada um consiga ver, esse sou eu, esse aqui é o outro, ou é a outra. Para a gente ir na direção do nós, porque eu posso estar olhando para minha parceira e estar, na verdade, percebendo um monte de coisas que não é nem o que ela está falando, eu estou um pouco num campo do conhecimento ainda, que passa por, às vezes, julgamentos, tem um monte de coisa que permeia as relações e que vão formando mini-relações, né? Como você disse, na verdade, às vezes a gente está se relacionando com os problemas da pessoa aos nossos olhos. Então, não estou nem vendo a pessoa, não estou vendo nada do que ela faz, a não ser aquilo que não é o meu script, né? Aquilo que a minha música, por exemplo. Estou lá achando que estamos tocando um samba e, na verdade, ela está tocando uma música clássica, eu não consigo enxergar, ou sentir, ou perceber, ou ouvir isso, e a gente acaba também, uma outra forma de se perder, e aí entra a sua provocação, né, com quem realmente eu estou me relacionando, né? E às vezes a gente passa um tempão, a gente vê muitos casos assim, de muito tempo que as pessoas estão juntas, mas mais ou menos, né? Tá junto com uma ideia, com uma história que nem sempre é verdadeira. Por isso que em muitas culturas, né, se fala muito nessa questão do tempo necessário para as pessoas realmente se conhecerem. Os antigos falavam um pouco disso, tinha umas coisas assim do tipo, eu vi isso várias vezes de pessoas mais velhas do que eu. Não, só dá para saber se vai dar tudo certo depois de X anos. Nem vou me lembrar e nem vou falar. Nem se eu me lembrasse eu falaria para não parecer que de repente é uma fatídica data. Mas tinha uma coisa assim, se eu ouvia repetidas vezes essas coisas como se fosse assim, uma determinação. E o que tem às vezes por trás disso é essa ideia de tudo precisa de um tempo para a gente realmente estar se vendo, tá enxergando o outro. E o que eu vejo, só para terminar de falar essa ideia que acabou de sair agora sobre o tempo, eu acho que também o tempo não é muito importante. Pode levar um ano, pode levar dois, pode levar, sei lá, 40 anos para que a gente vá entendendo, vai percebendo o outro mudar, a outra mudar, e a gente acaba, em algum momento, se encontrando depois que tudo isso passa, né? Eu disse para a Irene, no nosso último encontro, eu não sei por que a gente caiu nessa história das constelações, até porque ela também, como você, aliás, todo mundo que eu tenho falado é meio craque nisso. Meio bastante craque, todo mundo é bastante craque no assunto mesmo, realmente. A própria Irene dá cursos, né? Eu não sei por que a gente caiu em alguma coisa dessas histórias, eu me lembrei da Marianne Frank, que você conhece bem, e de que ela dizia algo mais ou menos parecido com isso que eu vou dizer agora, que a gente e que dá para encaixar num relacionamento. Ela falava de uma outra perspectiva também, mas eu sei que conversando uma vez com ela, que ela falou de vários assuntos, inclusive dos relacionamentos, que a gente só é capaz de poder, vamos dizer assim, trazendo para o que nós estamos falando, poder ver, né, com quem realmente eu estou me relacionando. Uma das coisas que ela trazia, que era um aspecto puramente da perspectiva sistêmica, ela dizia quando a gente deixa de representar nas relações os nossos pais. Ela falava isso sob várias perspectivas, mas também nos relacionamentos era uma coisa que fazia sentido para ela. E, na verdade, não é representar
os nossos pais. A doutora Úrsula Frank uma vez me falou, assim, dando uma esmiuçada nessa frase, né? De que é como se, em algum momento, é um encontro das duas pessoas também, um encontro de dois sistemas, e a gente fica um pouco com isso tudo misturado, né? Sim. E na verdade, volta para essa questão. Mas como você tinha passado uma pergunta para mim, eu respondi, falei muito mais do que a pergunta, respondi o que você me perguntou, espero, senão Sim, vai lá claro. ficar, porque eu dei uma volta, falei e daí comecei a dar uma outra volta para falar da comunicação, que me chamou a atenção quando você estava falando antes, Uhum. as formas da gente se comunicar. Não, mas respondeu sim. E também me lembrei da Karen Sugar, né? Os treinamentos com ela, e quando ela traz a questão do eu e o do nós, a importância, né? Dos casais aprenderem a cultivar esse espaço de individualidade que cada um tem que ter, né? Para que cada um possa ser ele mesmo, ter seus objetivos de vida, ter o seu caminho, ter o seu, né? E também a zona de relação do casal, o que é. Então, tem os projetos individuais, o caminho individual, mas tem a zona do casal, os projetos do casal, o que o casal faz junto, o que o casal constrói junto, né? E mantendo, se a gente consegue manter a nossa individualidade e também ter a relação de casal, isso é muito rico e é tudo que precisa acontecer. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Para a gente sair daquele modelinho que muitas vezes o que a gente vê, muitas vezes acontecer e tá tudo certo, porque tem sempre uma razão para ser daquele jeito, aqui não vai crítica nenhuma, né? Como é, mas às vezes, um relacionamento é uma pessoa se anula para caber no outro, para fazer parte do mundo do outro, né? E às vezes a pessoa, o casal vai assim a vida inteira e vive feliz assim, porque aquele modelo, né? Encaixou e vão viver assim e tá tudo certo. E às vezes essa questão de se anular para caber no outro vai acabar, pode ser que chegue uma hora e dê um problema, porque a pessoa está realmente se anulando, ela não está vivendo a sua vida, a sua própria experiência, né? Ela não está se realizando. Então, pode funcionar e não pode, e pode não funcionar. E aí, Uhum. assim, certo e errado? Não tem, depende do que funciona para cada um, né? E aí me lembrei também do Siegfried Essen, quantos treinamentos valiosos com ele, né? E quando a gente fez um exercício com ele de tirar o véu, né? Quando a gente tira aquele véu e coloca do lado e pode olhar e entender o que tem ali, né? Então é uma forma de começar a separar, de começar a entender, né? Com que realmente ou com quem realmente a gente está se relacionando. Então, ou seja, relacionamento é entusiasmador olhar para esse tema, tem muitas nuances e muitas perspectivas pelas quais a gente pode olhar, mas em suma, eu penso que um relacionamento amoroso para dar certo, não sei se tem receita, mas uma dica e uma sugestão importante é quando a gente vai para o relacionamento, encontra com outro, eu trago toda a minha história e tudo que vem comigo do meu sistema. E o outro também traz. Então, o que seria bastante importante? Que a gente aprendesse a olhar para o nosso sistema, agradecer tudo que a gente recebeu dali, todos os aprendizados e tudo mais, e conseguir voltar, agradecer e dizer: agora eu preciso aprender a fazer o meu, a construir o meu relacionamento com meu parceiro, com minha parceira. Então, eu vou trazer daqui aquilo que é bom, aquilo que
vai ajudar, e o que eu precisar fazer diferente, eu vou fazer. E se os dois pudessem fazer isso, né, a gente teria mais chance de como vai ser o nosso relacionamento. Que tempero a gente vai. Qual é o nosso tempero aqui? Nem o seu sistema e nem o do meu. Qual vai ser o nosso tempero aqui? Né? E Show. tem uma caminhada para conseguir isso, não é mesmo? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar. Aliás, eu estou um pouco. A gente está meio funcionando. Em São Paulo, a gente está vivendo um assunto meio estranho com Enfim. relação às energias. A gente está funcionando aqui um pouco na base do gerador. Tem uns lugares onde a luz está funcionando melhor, outros não tão bem, mas eu não quis que isso nos atrapalhasse hoje. Então, a gente não ia deixar a relação com a empresa da eletricidade atrapalhar a nossa oportunidade, mas eu vou acabar podendo fazer uma coisa que eu não consegui fazer das outras vezes, que eu quero tirar aqui, antes de mais nada, uma fotinho da gente aqui no celular, de um jeito que dê para sair você e eu aqui, juntos do Instituto, e não deixar de fazer isso. Eu achei que não fosse dar certo, porque eu achei que naquele espaço que a luz deu uma melhorada aí do lado, a hora que eu fui, ia ficar escuro. Muito bom. Eu acho que vou ficar muito com algumas coisas que você falou, né? Em tudo que você apresentou, a importância das relações, de um modo geral, né? Como esse tema é importante para todos nós, né? É humano esse desejo do relacionar-se, esse impulso, e quantos detalhes que tem. Gostei da sua dica sobre relacionamentos de casal, acho que as pessoas vão poder aproveitar. E, Márcia, eu estou fazendo assim, eu tenho terminado as lives, a gente faz um vídeo que coloca lá no YouTube e passo para todo mundo, né? Vou passar o seu, para você usar do jeito que você quiser fazer alguns takezinhos, colocar inteiro, mudar a frente do que a gente fizer. Enfim, fica à vontade e vamos caminhando aqui para voltar a bola para você, para saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a temática, que você acha que ficou faltando. Falta um monte de coisas, mas alguma coisa que você gostaria de falar hoje? Não, eu acho que se a gente for ficar falando de tudo, a gente vai passar a noite falando aqui, ainda Uhum. vai ser pouca, né? Porque tem muitas coisas para falar e para explorar sobre esse assunto. Então, o que eu gostaria de falar é que vale muito a pena as pessoas se dedicarem a olhar e entender melhor a sua forma de se relacionar, identificar isso, como é que eu me relaciono, Bacana. né? Então, tanto no relacionamento amoroso, que é o nosso tema principal aqui, mas em qualquer outro contexto, como é que eu me relaciono, né? E prestar atenção nisso, prestar atenção como ela se sente, sempre vale a pena. E, se puder, busque uma ajuda para olhar para isso, entender melhor isso, ir a fundo nisso, porque, como a gente disse, não tem certo e não tem errado. É só uma questão de entender mesmo como eu me relaciono, onde isso ajuda, quais os pontos positivos e quais os pontos que talvez tragam alguma dificuldade. E aí, sempre há possibilidades de aprender a fazer diferente. Muito bom. Então, agradeço. A gente acha que conseguiu pegar um ponto e esmiuçar bem esse ponto. Como você disse, tem várias coisas para falar disso. A ideia é que a gente continue falando e continue se encontrando, pense outras coisas e consiga trazer, expandir um
cada vez mais essas ideias, a contribuição, né, que a visão sistêmica tem para esse assunto dos relacionamentos. Eu acho que isso é bem rico, né? Eu agradeço tua participação, o fato de você ter aceitado, e convido a todo mundo que conheça mais aí sobre o tema e procurem as pessoas com quem eu tenho falado. A Márcia também é uma craque aí. Eu convidei as pessoas assim com quem eu tenho afinidade. Tô vendo que todo mundo tem uma super contribuição nessa temática, em diferentes visões, e estou bem feliz. Foi uma coisa que não era essa a ideia, né, de só vou convidar. Eu convidei muitas, assim, muito da energia, da afinidade. Falei com várias pessoas, tem várias pessoas com quem eu falei, estou esperando, às vezes ajeitando a agenda. Tem uma dificuldade, eu sei, também agradeço de você ter conseguido encaixar. Não queria deixar essa semana pular, né, de fazer alguma live. Você já logo deu a sua data, encaixou aí para ficar beleza. Então, agradeço. Vou só aproveitar agora no final para dizer que quem quiser saber mais sobre o tema, não esqueça de procurar lá no nosso canal do YouTube, o Instituto Conexão Sistêmica, e a gente segue com essa temática, com os encontros aqui, nas lives aqui pelo Instagram da Conexão Sistêmica. E semana que vem a gente vai ter de atividades abertas. Na quarta-feira, uma sequência, uma aula mesmo, aberta, gratuita. Vou seguir com o tema aí, pegando umas caroninhas no que Márcia trouxe. Na terça, nós vamos fazer uma constelação em grupo online, uma questão também de uma pessoa que quer colocar, que eu também não sei qual é a questão, para um pouco treinar sobre uma das formas de olhar para as questões das relações de um modo geral, porque no final a gente está sempre falando disso. E para quem tem interesse no assunto, dê uma olhadinha nos assuntos de modo geral de relacionamentos, que a gente tem várias atividades que a gente tem feito. Este sábado agora, a Márcia falou sobre a Karen Schubert. A gente tem uma aula com ela, um segundo encontro de 1h30 no domingo, de 2 horas, na verdade, das 10 ao meio-dia. Ela já fez um encontro que está gravado. Quem adquirir já participa domingo, ganha a aula do mês passado, e ainda tem um encontro com ela em novembro, para a gente finalizar os 3 encontros que a gente bolou para falar de relacionamentos, numa abordagem que ela trouxe, que tem bem diferente do que a gente está trazendo por aqui. Para acrescentar, para a gente saber mais, para conhecer mais e para aprimorar a nossa caixinha de assuntos a respeito, para a gente poder misturar com as nossas minhocas padrão e as coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, vou deixar a palavra no fim para você, para as suas despedidas. Márcia, mais uma vez, super obrigado de você ter aceito, de estar aqui conosco e de ter trazido a sua contribuição aqui para a gente. Eu que agradeço, agradeço muito o espaço, né, poder falar um pouco sobre isso. Tem muita coisa para falar, mas acho que foi bastante enriquecedor falar um pouquinho sobre isso. E então sou muito grata e quero também dizer que assim vale a pena acompanhar o trabalho aí do Oswaldo, os workshops que ele faz sobre relacionamento, faz outros temas, mas né, especificamente sobre o tema que estamos falando, é muito enriquecedor. É também uma maneira de começar a olhar mais profundamente para esses assuntos. Então, é isso. Muito obrigada também a todos aí que estiverem. Vamos lá, vamos continuar. Beleza. Agradeço também quem esteve aqui e quem vai assistir a gente na sequência, tanto no Instagram quanto no canal. Então, um grande abraço. Obrigado, Márcia. Obrigada a você. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço Tchau, para tchau. todo mundo. Tchau, tchau.